Do tempo quaresmal, este é o terceiro domingo para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Começamos, queridos irmãos e irmãs, no primeiro domingo, refletindo sobre as tentações que Jesus enfrentou e venceu, para nos lembrar que todos nós somos passíveis de ser tentados, porém todos nós podemos e devemos vencer as tentações. Jesus deixou o testemunho de como nós devemos enfrentar e vencer as tentações. Primeiramente, através da nossa oração íntima com Deus, porque é assim que Jesus fez. Na intimidade da sua oração ao Pai, ele encontrou forças para não sucumbir diante das tentações. E o segundo aspecto é ligado a este primeiro da oração, que é a decisão que a gente deve conservar em nossas vidas em fazer a vontade de Deus. Jesus, ele dimensionou a sua vida toda a partir desse critério. É ou não é a vontade do Pai? Procurou cumprir a vontade do Pai, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim também deve ser a nossa postura. Fazer não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. A vontade de Deus Pai, que por meio de Jesus, através do Santo Espírito, nos revela o que é verdadeiramente bom e útil para a nossa salvação. No segundo domingo da Quaresma, domingo passado, o tema, a transfiguração. Jesus, no Monte Tabor, diante de Pedro, Tiago e João, transfigurou-se para mostrar a sua presença de ressuscitado. O objetivo era para dar forças aos seus discípulos para passarem pelos tormentos da paixão e morte de Jesus. A nossa vida é sempre marcada pela transfiguração. Jesus sempre se transfigura diante de nós, na experiência da nossa fé, para a gente ter forças para enfrentar as dificuldades e sofrimentos da vida. E mais, transfigurando-se diante de nós, Jesus nos convida também a nos transfigurar com Ele, na sua graça, para que o nosso testemunho, à luz da nossa fé, ajude cada irmão, cada irmã a vencer também as provações e dificuldades da vida. Neste terceiro domingo da Quaresma, Jesus expulsa os vendilhões do templo. Quanto mais a gente procurar se informar a respeito da maneira que a prática religiosa era vivenciada naquela época, melhor a gente vai entender a postura de Jesus. A prática religiosa, ela foi desvirtuada. Não se podia ir ao templo sem oferecer para o sacrifício ou mesmo para o louvor de Deus os animais que eram ali apresentados, ou mesmo as moedas. Só que a moeda não podia ser a moeda usual, comum, porque nela estava a efígie do imperador César, que era chamado do divino imperador, portanto, uma idolatria. Aí a religião não permitia usar essas moedas no templo, não só para as ofertas, mas também para adquirir aves ou animais para serem oferecidos. Aí as pessoas eram exploradas pelos cambistas,
que trocavam essas moedas, dando-lhes um grande prejuízo e sacrificando a vivência religiosa das pessoas. Além disso, não se podia levar animais nem aves. Para uma família mais empobrecida, não seria, por certo, tão difícil levar um casal de pombas que eles captassem na sua residência, na sua casa. Mas não podia. Tinha que comprar lá no templo, ao preço estabelecido por aqueles que Jesus os define como vendilhões do templo. O historiador Flávio Joséfo, que é um estudioso da Bíblia, ele diz que havia casais de pombas que eram oferecidos até 150 vezes. As mesmas pombas eram vendidas, revendidas 150 vezes. Era uma exploração sem fim. Jesus não teve um surto ou uma postura que ele perdeu a paciência na hora, não. Ele estava muito ciente do que ele ia fazer. Tanto é que o Evangelho descreve que ele teceu um chicote de cordas. Quem faz trabalhos manuais sabe o tanto que é terapêutico os trabalhos manuais. E para fazer com toda calma um chicote de cordas, Jesus em seguida não foi movido por nenhum ímpeto, não. Ele já estava certo do que ele devia fazer. Extinguir do templo uma prática equivocada. Por isso o Evangelho descreve que ele derrubou as mesas dos cambistas, disse a eles: tirem isso daqui, a minha casa é casa de oração, e a profanação do templo do Senhor, conforme está escrito no Antigo Testamento, não podia ocorrer. Mandou que as pessoas tirassem aquelas aves, aqueles animais, para não fazer da casa de Deus um covil de ladrões. É a primeira parte da mensagem. Em seguida, os judeus perguntam para Jesus: qual o sinal que tu dás para agires assim? Jesus disse: destruí este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Eles sarcasticamente disseram: 46 anos foram gastos para erguer esse templo e tu dizes que em 3 dias o reerguerá? Depois, com a ressurreição de Jesus, no 3º dia, os discípulos puderam comprovar aquele ensinamento apresentado por Jesus. O templo é a nossa vida. O templo de onde Deus quer expulsar os vendilhões. Os piores vendilhões do templo da nossa vida são os nossos pecados, é claro, a começar dos pecados graves, mortais, que Jesus quer banir do templo da nossa vida. Mas também é bom a gente perceber que na procura da vivência da nossa fé, nós podemos crescer espiritualmente cada vez mais e reconhecer que tem algumas situações que também precisam ser, por Jesus, banidas do templo da nossa vida, para que o santuário do Espírito Santo, que é o nosso ser, não seja violado. Nossos subterfúgios, nossas desculpas, nossas mazelas, nossas atitudes que não são por vezes em si tão graves, mas que vão se acumulando e acabam ferindo a dignidade do templo do Senhor. A liturgia da Quaresma é esse forte apelo à conversão, à celebração sacramental da reconciliação, e aqui no tema de hoje nós encontramos esta postura de Jesus, que com toda firmeza, persistência e com toda consciência, ele sabe o tanto que é importante expulsar os vendilhões do templo da nossa própria vida.
Que Deus nos ajude, venha em nosso auxílio, para nós não criarmos resistência diante da sua graça e do seu amor, permitindo que Ele mesmo espante para longe de nós tudo aquilo que pode deturpar o sentido da nossa vida de fé. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Creio em Deus Pai, todo